Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre um dos personagens mais terríveis e famosos da literatura fantástica. A criatura idealizada pelo cientista Victor Frankenstein, um ser assustador cujo corpo foi construído de remendos humanos e que ganhou vida a partir da centelha elétrica de uma tempestade. É isso mesmo, a criatura, porque é assim que esse personagem é chamado no livro original, escrito pela notável autora britânica Mary Shelley, uma mulher à frente de seu tempo, que escreveu uma das obras mais icônicas de todos os tempos, quando tinha somente 19 anos, mas já tinha vivido momentos intensos de dor e de sombras que refletiram em suas histórias. E são histórias de arrepiar. E como estamos no Halloween, para hoje é o que tem. Outubro é tradicionalmente o mês da fantasia, mês das bruxas, do Halloween, do dia do Saci. E quem nos acompanha, com certeza vai se assustar. É quando pregamos sustos e brincamos de mistério, revivendo contos de horror e personagens assustadores da ficção e do folclore. Um bom susto nunca faz mal, desde que bem original. Vampiros, múmias, lobisomens, animais encantados, feiticeiras e zumbis. E entre eles, com certeza você conhece Frankenstein, um ícone da cultura pop internacional. O primeiro mito dos tempos modernos. Mas pode ser que você pense se tratar daquele ser assustador feito a partir de remendos humanos. Na verdade, Victor Frankenstein é o nome do cientista que ousou dar vida a tal criatura na história escrita por Mary Shelley. Eu vou virar o raio para aquele corpo e dotá-lo de vida. Este livro tão notório, um clássico atemporal da literatura internacional, foi escrito por uma mulher, uma jovem, em uma época em que as mulheres sequer tinham direito de fazer suas próprias escolhas. Ela não só quebrou padrões e tabus, como se notabilizou como a primeira autora de ficção científica do mundo. E eu vou te contar aqui como tudo isso aconteceu. Está tudo pronto? Está. Mas antes de percorrer o caminho de lutas e glórias de Mary Shelley, já deixa aqui aquele seu like de sucesso e compartilha este vídeo com seus amigos que também adoram boas histórias. E se inscreva no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem a esta conversa. Mary Wollstonecraft Godwin nasceu em 30 de agosto de 1797 em Londres, na Inglaterra. Ela era filha de dois notáveis intelectuais da época, William Godwin, um filósofo e escritor político, e Mary Wollstonecraft, autora do primeiro tratado feminista da história, chamado A Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792. Infelizmente, após complicações no parto, Mary Wollstonecraft morreu 10 dias após dar à luz a sua filha. E só um parênteses aqui, ela já tinha uma outra filha, Fanny, fruto de um relacionamento anterior, o que na época já era um escândalo. E quando Mary, sua segunda filha, tinha 4 anos, seu pai se casou novamente com uma vizinha chamada Mary Jane Clairmont. Esta segunda esposa de Godwin também já tinha outros 2 filhos, Claire e Charles. E as crianças não tiveram uma educação formal, tendo sido educadas em casa, mas sempre foram encorajadas pelo pai a desenvolver ideias e a defender seus próprios ideais. E isso com certeza já era algo bem avançado e admirável para a época. Além disso, ainda que não tivesse conhecido sua mãe, Mary cresceu admirando sua obra e se inspirando em sua luta pelos direitos das mulheres. Sob essa influência dos pais, tornou-se uma leitora ávida de grandes pensadores quando ainda era muito nova. Ela se interessava principalmente por filosofia e ciências. É uma época de inovação e progresso, quando as maiores mentes do mundo forçam os limites do possível e mergulham fundo no imponderável. Quando tinha somente 16 anos, Mary conheceu o poeta Percy Shelley, de 21 anos, por quem se apaixonou. Who is that? That's Shelley. Beautiful, isn't he?
mas ele era casado, então esse era um amor proibido. O pai de Mary era totalmente contra este relacionamento e tentou impedi-lo. Mesmo assim, Mary e Percy viveram uma intensa relação, partilhando paixão e ideais de liberdade. Are you really involved with that whoremonger? Mary acabou engravidando e eles fugiram para a França, deixando Harriet Westbrook, a esposa de Percy, para trás. E olha só, ela estava grávida da segunda filha do casal. I am Mrs. Shelley, and this is Ianthe, our daughter. Então, além do estigma social associado à separação naquela época, Harriet enfrentou sérias dificuldades financeiras. E em dezembro de 1816, ela acabou tirando a própria vida. Lembrando aqui que na época, o divórcio ainda não existia na Inglaterra, então Harriet e Percy nunca se separaram oficialmente. Então aqui, pelo menos, Mary foi feminista até a página 2, porque vamos falar a verdade, né? Teve sororidade zero com Harriet. E digo isso aqui não passando pano pro Percy, porque afinal de contas, ele é que era o casado. I have a fire in my soul, and I will no longer allow you or anyone else to contain it. Mas a vida de Mary e Percy também não foi nada fácil a partir desta fuga. Viajando em condições precárias, eles enfrentaram grande dificuldade financeira. Afinal, eles eram dois intelectuais muito jovens tentando viver disso. O pai de Mary se recusou a ajudar. Go back to your wife. Never set foot in this house again. Então, eles se viram forçados a voltar para a Inglaterra na esperança de conseguir melhores condições de vida. Já de volta à casa deles, na Inglaterra, Mary deu à luz a uma menina prematura, só que a criança não resistiu e Mary entrou em profunda depressão. Por outro lado, as finanças do casal, pelo menos, melhoraram com a morte do avô de Percy, que deixou para o neto algumas posses. E pouco tempo depois, Mary engravidou de novo e deu à luz agora um menino. Em 1816, já numa situação um pouco mais confortável, a família viajou para Genebra para passar o verão com o poeta Lord Byron, que tinha ali um caso com Claire, a minha irmã de Mary, e ela havia engravidado dele. Foi nesta época que Mary passou a ser chamada de Senhora Shelley, e também foi quando ela concebeu a obra que a tornaria famosa. Ao contrário do que se esperava, choveu muito durante essa viagem e eles foram obrigados a passar longos períodos confinados na casa em que estavam hospedados. Então, para passar o tempo ali, os amigos tiveram a ideia de fazer uma competição. Quem ali conseguiria escrever a melhor história de terror? Afinal, todos ali eram bons escritores. E para sua história, Mary Shelley se inspirou em um sonho ou pesadelo que ela teve. Nele, um cientista criava uma criatura grotesca através de métodos misteriosos. E esse sonho serviu como ponto de partida para a criação de sua obra-prima. E olha, acho chique demais isso, viu? Um sonho virar uma grande obra de ficção. Eu aqui no máximo sonho que meu dente caiu ou que eu tô com vontade de fazer xixi. Mas enfim, deixa quieto. A ideia central pode ter surgido a partir desse estranho sonho que a Mary teve, mas a essência sombria da história veio de suas próprias dores. Temas centrais de Frankenstein, como morte e ressurreição, ganharam força na trama pelo trauma vivido pela perda da primeira filha. To fathom life, one must understand death. Outras influências também contribuíram para a concepção de Frankenstein. Mary Shelley era uma intelectual e estava completamente envolvida em questões abordadas pela ciência da época. Ela se interessava particularmente por teorias de animação de corpos através da eletricidade galvânica, porque sim, isso era algo que se especulava na época. Who amongst you has ever wondered if the dead could return to life? Is that really possible? Reanimation. What if that which we call our life force is nothing but electrical energy? Em Frankenstein, há também influência de outras obras literárias importantes, em especial de Paraíso Perdido, de John Milton, publicado em 1667 e que conta a revolta dos anjos que foram expulsos do céu. Esses anjos planejam vingança, mas como não conseguem atacar os domínios de Deus, se voltam contra a maior criação dele, a humanidade. E foi a partir desta história que Mary Shelley teve a ideia de dar à sua
obra o subtítulo O Prometeu Moderno. Porque, para quem não sabe, o nome do clássico de Mary Shelley é Frankenstein ou O Prometeu Moderno. É que ninguém usa assim completo, né? A gente conhece sempre só como Frankenstein ou Frankenstein de Mary Shelley, como um selo de garantia de obra original. It is my story. Prometeu era um titã, uma raça de gigantes que dominava o mundo antes da humanidade. Ele desafiou os deuses ao roubar o fogo sagrado do Olimpo e o entregar aos humanos, abrindo o caminho para o conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia. Para a humanidade, isso foi uma bênção, mas os deuses não aprovaram a atitude de Prometeu e o puniram severamente. Zeus considered it a betrayal. Ele foi então acorrentado a um rochedo para que uma águia devorasse constantemente o seu fígado, que sempre se regenerava, para que ele pudesse sofrer o mesmo destino no dia seguinte, no outro e no outro por toda a eternidade. My only crime was helping mankind. Então, aqui na conexão de Mary Shelley, o cientista Victor Frankenstein roubou a chama da vida que pertencia somente a Deus para tentar reviver os mortos. E assim como Prometeu, também foi punido por sua ousadia, porque a criatura gerada por seu experimento se tornou uma terrível abominação, uma grande ameaça. God, what have I done? À primeira vista, Frankenstein parece apenas mais uma história de terror, feita para chocar e mexer com as emoções dos leitores. Mas ela é muito mais profunda do que isso, por explorar questões éticas, filosóficas e morais sobre os limites da ciência e da tecnologia. E por especular quais seriam as consequências quando estes limites não são respeitados. Há uma diferença entre usar uma máquina para restaurar vida e criar uma coisa que nunca deveria ter existido. Além disso, a história de Mary Shelley desafia questões religiosas fundamentais por questionar a origem da vida e adentrar pelos mistérios da morte. Do Sr. Frankenstein, vida é uma criação sagrada. Mary Shelley escreveu Frankenstein ou Prometeu Moderno aos 19 anos, mas só conseguiu publicá-lo aos 21, em 1818. E olha só, ela o fez anonimamente, isso mesmo, ela não assinou a primeira edição do livro. Isso porque na época havia uma desconfiança generalizada em relação às mulheres escritoras, e muitas vezes suas obras não eram levadas tão a sério quanto as dos homens. Olha só que surpresa. The woman is not intelligent enough to form ideas of her own. You, Miss Godwin, have the chance to prove me wrong. Mary Shelley temia que a recepção de sua obra fosse prejudicada se o público soubesse que uma mulher era autora. Ela acreditava que lançar o livro anonimamente permitiria que ele fosse avaliado por seus méritos e não pelas expectativas sociais sobre as mulheres em geral. Curious subject matter for a young lady. Are you suggesting the work belongs to Mr. Shelley? It is my story. Frankenstein trata de questões polêmicas e controversas que desafiam crenças sobre a própria existência humana. Então, ao publicar anonimamente, Mary Shelley tentou se proteger de críticas pessoais e de censura. Livre-se dos pensamentos e das palavras das outras pessoas, Mary. Encontre sua própria voz. O interessante é que o anonimato acabou acrescentando aí um ar de mistério à obra. Leitores e críticos ficaram intrigados com a identidade do autor por trás da história, o que pode ter contribuído aí para o sucesso inicial do livro. Após 2 anos de especulações, sua autoria foi finalmente revelada e em 1823, Frankenstein foi publicado pela primeira vez com a assinatura de Mary Shelley. Após a publicação de Frankenstein, os Shelley deixaram a Grã-Bretanha e foram morar na Itália. Só que lá a tragédia bateu mais uma vez a família e dessa vez foi pesado. Primeiro, eles tiveram que enfrentar a dor da perda da filha Clara, de 1 ano e meio, que não resistiu a uma infecção intestinal. 1 ano depois, eles perderam outro filho deles, William, de 3 anos, que contraiu malária. Vamos lembrar aqui que é começo do século XIX, então ainda era tudo muito precário no tratamento dessas doenças. O baque foi tão grande que eles só conseguiram se recuperar após o nascimento do 4º filho deles, que recebeu o nome do pai, Percy. No entanto, pouco tempo depois, em 1822, Mary viveu outro pesado drama, quando seu marido Percy morreu em um acidente de barco após uma tempestade no Golfo de La Spezia, no norte da Itália. Ele tinha apenas 29 anos de idade na época.
época. Um ano depois, Mary Shelley decidiu voltar para casa mais uma vez na Inglaterra, onde passou a se dedicar exclusivamente à educação de seu único filho sobrevivente e à carreira como autora profissional. Ela lançou outras obras bem recebidas pela crítica, mas se notabilizou mesmo e entrou para a história como a autora de Frankenstein, uma obra que passou a ser reconhecida simplesmente como Frankenstein, de Mary Shelley. A vida da autora foi sempre muito intensa e tudo foi muito efêmero, muito rápido. E após viver tantos dramas pessoais, tantas perdas pesadas, ela morreu aos 53 anos de idade devido a um tumor cerebral, em 1º de fevereiro de 1851. Talvez por sua própria experiência diante da dor do luto, em uma vida efêmera marcada por tragédias, Mary Shelley não estabelece seus personagens como bons ou maus, apenas como criaturas que tentam enfrentar o que a vida apresenta da maneira que podem. E todos sofrem as consequências de suas próprias escolhas, que geralmente são moldadas por intensas experiências pessoais. Por isso, a caracterização de Victor Frankenstein e da criatura é muito complexa e ambígua. Inicialmente, o cientista é retratado como um jovem estudante apaixonado pela busca do conhecimento científico e também pela superação dos limites entre a vida e a morte. Sonho com um mundo onde a esperança substitua o medo e se pudéssemos dar a cada vida a chance que ela merece. Seu desejo de criar vida a partir de partes de cadáveres é impulsionado por uma curiosidade insaciável e uma ambição desmedida. No entanto, conforme ele avança em seu projeto e enfrenta as terríveis consequências de suas ações, sua ética e moral passam a ser questionadas. What you are doing is wrong. You must stop before it is too late. Horrorizado com sua própria criação, Victor renega a criatura e a abandona, recusando-se a assumir a responsabilidade por ela. Você me deu vida e depois me abandonou para morrer. A criatura, por sua vez, sofre uma série de injustiças e crueldades, porque afinal de contas ela não escolheu ser quem ela é ou estar ali e viver aquilo. E embora cometa atos terríveis, também é retratada como uma figura muito solitária, desesperada por compreensão e aceitação. Quem sou eu? Eu não sei. Rejeitada, a criatura sofre e então se revolta, tornando-se extremamente violenta. Mas ela expressa remorso e tristeza por seus atos, mostrando também que é capaz de emoções e complexidade moral. Portanto, a criatura de Frankenstein é um exemplo de personagem trágico que é moldado pelas circunstâncias que enfrenta. Você me deu essas emoções, mas não me disse como usá-las. Sua natureza moral também é ambígua e sua jornada evoca questões sobre a natureza da humanidade, a responsabilidade daqueles que colocam alguém no mundo e o impacto do isolamento e do sofrimento na formação do caráter. Você alguma vez considerou as consequências de suas ações? Em última análise, sua moralidade é deixada aberta à interpretação do leitor, tornando-se uma figura profundamente intrigante na literatura, porque é muito mais interessante quando o autor não entrega a resposta pronta. E toda esta temática de Frankenstein é totalmente universal e atemporal, difícil não se envolver. A man shouldn't have to hide in the shadows. People are afraid. A história de Victor Frankenstein é tão intensa e poderosa que se tornou um clássico, recontado e adaptado inúmeras vezes no cinema, na TV e no teatro. A primeira aparição do personagem no cinema foi em 1910, mas foi em 1931 que Boris Karloff deu um rosto definitivo à criatura no imaginário popular. O livro de Shelley, assim como o filme de Karloff, serviria de inspiração para a imaginação de artistas incríveis como Tim Burton, Clive Barker, Wes Craven, Mel Brooks, Alice Cooper e Roger Corman.
As referências estão em inúmeras obras importantes, como nos monstros da Universal Studios e da Hammer Films, na comédia musical de horror The Rocky Horror Picture Show, em filmes como Reanimator, inspirado nos contos de Lovecraft, em álbuns como Yellow Submarine, no universo das HQs da Marvel e da DC Comics, em games como Castlevania e em séries como desenhos clássicos de A Família Addams e Scooby-Doo. E esta influência na cultura pop contemporânea também é um legado importante. Prova de que Frankenstein se mantém culturalmente relevante e muito lucrativo. Nada mal para um clássico de 200 anos. Está vivo! E para hoje é o que tem. Está vivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já sabia a origem do clássico Frankenstein e da autora desta obra. É bem interessante e assustadora, né? E me fala se você leu o livro de Mary Shelley e o que achou dele. Me conta aqui que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo!